Olá, meu nome é Sara, eu sou médica, hematologista pediátrica do Hospital da Criança e supervisora da residência médica de hematologia pediátrica desse serviço. Eu me formei nessa instituição de ensino e hoje é uma grande alegria fazer parte da equipe e poder falar um pouco de uma condição de saúde atendida na hematologia. Bom, então hoje eu vou falar para vocês sobre as falências medulares, com ênfase nas síndromes de falência medular hereditária. Mas o que são as falências medulares, né? Elas são causadas, né, por um defeito genético na célula tronco hematopoética, né, que é a precursora da formação das nossas células do sangue. Então, com esse dano a essa célula precursora, a medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, ela tem uma falha na produção das células sanguíneas. E como que a gente vê essas células sanguíneas, né? Através do hemograma, que basicamente ele se divide em 3 linhagens. Quando tem uma falta de produção na série vermelha, nós vamos ter a anemia. Existe também a série branca, né, que seria a parte da defesa do organismo. Então, quando tem alteração, principalmente se está com uma neutropenia muito grave, menor que 500, o paciente pode evoluir para uma infecção grave, fica mais predisposto a essas infecções. E a parte da coagulação, mais representada pela plaqueta, né, que pode evoluir com sangramentos. Quando se tem a alteração das 3 linhagens, de um modo geral a gente chama de pancitopenia, embora na falência medular possa ocorrer desde a alteração de uma linhagem, de 2 ou de 3. Então, a pancitopenia, que seria a queda na produção das 3 linhagens, existem condições médicas, né, que transitoriamente pode acontecer, mas que depois retornam, como por exemplo um paciente que esteja em quimioterapia, que vai ter essa falha de produção momentânea e que depois do tratamento isso é reversível. Diferentemente, nas falências medulares hereditárias, como existe esse dano na célula tronco, não é possível essa reversão. Então, e quais são os sintomas relacionados a essa falência medular, né? Vai depender muito do que está afetando a medula dele, se é o comprometimento de uma linhagem ou mais. Então, vai ter sintomas relacionados à anemia, né? Como cansaço, palidez, o coração acelerado, algum zumbido no ouvido, algo desse tipo. Pode ter manifestações relacionadas à diminuição da plaqueta, como sangramentos, principalmente sangramentos relacionados a nariz e gengiva, e também manchas no corpo, né? Manchas vermelhas no corpo, como as chamadas equimoses, petequias, hematomas, também são manifestações da diminuição plaquetária. E, por fim, a exposição a infecções, né? Então, a febre e essa predisposição a ter infecção relacionada à baixa da imunidade. Então, nesse contexto das falências medulares, hospitais especializados, como o Hospital da Criança de Brasília, são protagonistas, né, no atendimento e no diagnóstico precoce dessas alterações. Então, entrando no diagnóstico, a gente sabe que é parte primordial fazer uma história clínica bem feita, e nessa história clínica é importante dar ênfase muito à história familiar, a questão dos pais, se tem consanguinidade, principalmente se são primos de primeiro grau, se existem outras doenças hematológicas na família, né, tentar resgatar se já tem um histórico de falências medulares na descrição familiar aí das descendências. Quanto ao exame físico, né, procurar mesmo por algumas alterações do exame físico referentes a alterações de polegar, malformações congênitas, alteração na coloração da pele do paciente. Tudo isso pode nortear e sugerir algumas doenças, como por exemplo a anemia de Fanconi.
Falando um pouco então dos exames laboratoriais, né, nós temos o hemograma, né, que é um exame simples e que pode nos nortear em relação à alteração dessa produção da nossa fábrica do sangue, né, então a gente vai avaliar se tem a presença de anemia, se a parte da imunidade, né, então se os neutrófilos estão bons, né, se já tem alguma diminuição, e também da plaqueta, se já tem alguma sugestão de alteração nesse sentido do comprometimento e da falência medular. O reticulócito também é um exame simples e que pode nos orientar em relação à produção da série vermelha, né, como que aquela medula está reagindo à produção das células do sangue na medula óssea. Também vai nos ajudar nesse direcionamento do paciente. E também dentro dos exames laboratoriais, o mielograma com a biópsia de medula óssea, em que é feito uma punção, né, no osso, que é a nossa fábrica do sangue, ela fica dentro do nosso osso, então a gente vai lá e colhe por aspiração, normalmente o paciente sedado, né, e em centro cirúrgico a gente faz esse procedimento e retira um pouco desse sangue. No caso do mielograma a gente tira um pouco do sangue, no caso da biópsia a gente tira um pedaço do osso para enviar para análise. E aí no microscópio a gente vai ver se tem alteração dessas células, principalmente em relação à produção, à quantidade e em relação a características que podem sugerir pré-malignidade ou mesmo a malignidade. Falando um pouco então dos testes genéticos, né? Nós temos testes importantes também realizados no HCB, e seria o DEB-teste, que vai avaliar a presença de quebras dos cromossomos, e a gente identifica principalmente a anemia de Fanconi e outras falências medulares. Existe também os testes de comprimento telomérico, né? Então, esse mais especificamente a gente vai identificar a disceratose congênita, que é parte do diagnóstico diferencial dessas falências medulares. E por fim, o sequenciamento genético, né? E aí aqui a gente deixa uma ênfase para o NGS, né? Que é o sequenciamento de nova geração, que fazemos no HCB, e é importante no rastreio para identificar mutações específicas que podem predispor a essas falências medulares hereditárias. Então, quanto ao tratamento, né, a gente sabe que existem poucos tratamentos disponíveis, né, mas o transplante de célula-tronco hematopoética é uma opção eficaz naquelas formas de falência medular hereditária grave e que requerem uma intervenção. Ainda há muito a se estudar, a aprender, né, sobre as falências medulares hereditárias, de modo que no futuro a gente tenha acesso assim, a aconselhamento genético, a disponibilidade de uma compreensão melhor em relação tanto a fatores imunológicos quanto genéticos desses pacientes, e que, quem sabe, a gente consiga identificá-los de uma forma precoce antes de que a doença venha a se manifestar. E como vai ser o acompanhamento desses pacientes, né? O monitoramento deles? Isso não tem uma regra, não tem uma receita de bolo e, de modo geral, vai ser muito individualizado. Então, um acompanhamento clínico, né, assim, examinar o paciente com frequência, fazer um hemograma simples, o reticulócito, isso pode direcionar um pouco, e as avaliações medulares vão ser direcionadas conforme cada caso, né? Mas é importante que se tenha disponível e que se lance mão desses exames conforme a necessidade do paciente. Então, falando um pouco da nossa realidade, né, aqui no Hospital da Criança, por ser um serviço de alta complexidade e destinado ao atendimento de condições raras, nós conseguimos dar um suporte para esse paciente, desde a abordagem inicial, né, assim, em relação ao diagnóstico, em relação aos exames simples aos mais complexos, nós conseguimos aqui disponibilizar e atender, como os testes genéticos, né? E aí um destaque para o NGS, que é uma realidade nova do nosso serviço e que vem mudando assim o curso de muitas doenças por essa detecção precoce, molecular precoce, né?
E também nós temos acesso a uma equipe multiprofissional, né, e assim, multidisciplinar, tanto de outras especialidades médicas que abordam o paciente conjuntamente com a hematologia, como a genética, a imunologia, né, que vem dar um respaldo à nossa atenção a esse paciente. E também acesso a transfusão, né, assim, um suporte transfusional adequado. A gente sabe que isso é de extrema importância, principalmente um paciente que tem uma possibilidade de ir para um transplante de medula óssea no futuro. Então, ter esse suporte transfusional adequado, né, com uma seleção adequada do hemocomponente para esse paciente é de extrema importância, e a gente tem isso aqui no nosso serviço também. E por fim, eu acho que assim, um diferencial muito grande, que já é realidade para nós, que é o transplante de medula óssea, né? Assim, a gente sabe que o diagnóstico precoce é de extrema importância, mas o tratamento em momento oportuno também é, né? Então, assim, essa possibilidade de fornecer esse tratamento para os pacientes que nós já temos aqui, né? Através do transplante. Então, o que eu queria deixar de mensagem, né? Assim, que as síndromes de falência medular hereditária, elas conferem, né, um prejuízo na qualidade de vida do paciente, por vezes até mortalidade, e requer uma atenção especial dos profissionais de saúde. É de extrema importância, né, que esses pacientes tenham acesso a um centro de referência especializado, como é o nosso serviço, para poder ter acesso ao diagnóstico precoce e assim direcionar tanto quanto ao tratamento e quanto à abordagem individual e familiar daquele paciente. Frente a uma suspeição desses pacientes, eu queria frisar também a possibilidade do acesso ao teste genético para todos eles, né? A gente sabe que essa identificação do tipo, né, de falência medular hereditária, ele vai nortear não só o segmento, como também o condicionamento, né, assim, o tipo de tratamento, de drogas que ele pode receber até mesmo antes do transplante. Então, esse acesso ao teste genético é de extrema importância. E, por fim, assim, deixar a mensagem que é um paciente que requer cuidado, requer atenção e um acompanhamento por toda a vida, né? Assim, desde que, mesmo que ele tenha feito o transplante, ele precisa ser acompanhado pelo transplante, mas também pela sua doença de base, né? E aqui eu deixo a mensagem da atenção especial que a gente tem que ter com esses pacientes referentes ao desenvolvimento de doenças malignas, né? Então, assim, dessa possibilidade de vir a ter uma leucemia, uma doença maligna, né? Ou mesmo a displasia, que é uma condição pré-maligna. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço a atenção de terem visto o vídeo. Quem gostou, deixa o seu like. Siga nosso hospital nas redes sociais, né, no Instagram e no YouTube. Até a próxima!